Fala pessoal, Thiago Inácio por aqui, professor da Escola Raízes, começando aqui mais um Rcast. Estamos invadindo aí sua casa, seu carro, seja onde você estiver ouvindo esse podcast, nós estamos aí com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso, magnífico, simples e profundo da carta de Tito. Hoje a gente vai começar aí a falar sobre o capítulo 2 da carta de Paulo a seu fiel discípulo chamado Tito. Mas antes de a gente iniciar esse episódio, queria chamar a nossa vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então voltamos aqui com o Rcast depois dessa vinheta maravilhosa, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas, Lucas. Se apresente, meu irmão Lucas. É isso aí, meus irmãos. Um bom dia aí pra você. Que Deus possa. Ou boa tarde ou boa noite. Ou boa noite, é. O importante é ser bom, tá bom, meus irmãos? Que Deus aí te guarde, te ajude, né? Assim como Ele tem nos ajudado, né? A estarmos aqui, né? Trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração e para o nosso também, né? Porque essa palavra aqui, ela é tão maravilhosa que ela corrige a todos nós, né? Coloca todos nós, né, na mesma medida, né? Medida de servos. Então estamos aqui para servir você, né? E também sermos edificados. Gedielson. Eu mesmo. Fala, gente, paz para todos. Estamos aí num bate-papo novamente. Essa mesa aí composta pela galera, muito gente boa. E vamos lá, né? Vamos lá descortinar esses assuntos aí, que tem muito assunto bacana que acredito que vai somar para o conhecimento de todos. Top, bacana. Senhor Giovanni Mafioletti. Quem é você na fila do pão? É isso aí. É isso aí. Graça e paz, né? Eu sou aquele que come na fila do pão. Eu sou aquele que fujo da fila do pão, porque eu não suporto padaria. Mas é uma questão interna minha, né? Acho Mas que... tu sempre vai no pão da vida, né? Mas não, pão da vida, né? Com certeza. Né? Feliz de poder estar participando aqui com vocês. Né? Como diz o Gediel, pessoal, gente boa, né? Nem tanto, né? Mas pela graça de Deus a gente acaba vendo o lado bom, né? A graça cobre, né? A graça cobre, a graça cobre. E espero que esse estudo do segundo capítulo de Tito seja proveitoso aí para a gente poder colocar em prática os ensinamentos que Paulo falou. Amém. Então tá, vamos iniciar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Ué, mas vocês já estão no capítulo 2? Você deve estar se perguntando, às vezes é o primeiro episódio que você está assistindo aí do nosso Rcast. Sim, estamos no capítulo 2. E se você dar uma pesquisada aí no nosso canal, nos vídeos anteriores, você vai encontrar, né, os outros estudos referentes ao capítulo 1 da carta de Tito. Então assista esse episódio com tranquilidade e não deixe de assistir os outros episódios também do capítulo 1. Tá bom? Vamos lá, Luqueira. Vamos lá. Então, Bíblia na mão, Jesus no coração e pé na missão. Oh, Ei, glória. Tito capítulo 2, o versículo 1 e o 2 diz assim: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Bacana. Só para a gente se atualizar aqui, né? Paulo ele escreve essa carta a Tito, que é um jovem líder, bispo da igreja que estava localizada na ilha de Creta, uma ilha aí que tem a sua má fama, né, em relação ao seu caráter, às suas atitudes, e Paulo vai dar instruções a Tito de como ele deveria liderar a igreja de Cristo. E no capítulo 1 ele vai fazer várias referências, vai dar várias instruções
de como o Tito deveria agir na sua liderança em relação à igreja de Creta, a igreja que Deus tinha colocado ele para estar pastoreando. E a gente começa aqui o capítulo 2, Paulo dando novamente um conselho para ele. Ó, você, Tito, você, porém, pregue, ensine, anuncie o evangelho de Jesus conforme a sã doutrina. Então, acho que um dos pontos aqui que a gente poderia trazer aqui para a gente conversar na mesa é a respeito dessa sã doutrina, né? Que sã doutrina aqui Paulo estava falando? Na verdade, assim, para a gente poder entrar, né, no texto, até a lógica que Paulo usa ali, sempre de estruturação, né? Então, no capítulo 1 que a gente já fez aqui, os requisitos de um bispo, né? E a gente entende perfeitamente que nada daquilo que Tito fez ou requeriu, porque era uma orientação de Paulo, não vinha da cabeça dele, mas sim de uma ordem e de um ensinamento. E assim no capítulo 2 começa na mesma pegada, né? Só que agora se referindo à questão com o pessoal da vida prática na igreja mesmo, né? Homens, mulheres, né? Tipo, homens idosos, mulheres idosas, homem, mulher, jovens, servos. No E caso, agora ele sai da esfera de conselhos para líderes e vai para a prática essa outra galera ali, da né? igreja, né? E qual é a fundamentação de Paulo, né? É o que o Tiago falou, a sã doutrina. Então não é algo que vai ser da tua cabeça, Tito, ou da minha cabeça, não. É a Uhum. questão da sã doutrina. O que seria sã doutrina? Basicamente, em termos sucintos, o ensinamento de Jesus, né? Então, todo o ensinamento que Jesus fez na constituição dos apóstolos, no dia a dia que ele estava na terra, era aquilo que Paulo queria que Tito falasse para o pessoal da igreja ali. Então, basicamente, essa doutrina é os ensinamentos de Jesus, e nós sabemos que é um ensinamento que não é doente, né? Quando se trata de sã, né? É diferente de enfermo, então é algo Uhum. que te dá vida. Então, ao contrário, né, gente, que o pessoal pensa, mas sã doutrina é pesada, né? Sã doutrina é complicado suportar É, isso. Não, ela não tá ali para te matar. Ela está ali para te dar saúde e direcionamento para te continuar a caminhada. Então, a fundamentação de Paulo é basicamente isso. Começa pela sã doutrina. e daí o que eu acho interessante também, que daí tu explicou muito bem aí o que é sã doutrina, é o que a gente poderia colocar aqui também, é o que não é então essa doutrina, né? Porque as pessoas, quando tu fala que as pessoas acham pesada, é porque elas têm um conceito equivocado do que é uma sã doutrina, do que é essa sã doutrina que Paulo estava ensinando Tito para que ele se apegasse firme nela. Muitas vezes as pessoas da igreja, principalmente de igrejas mais tradicionais, elas confundem sã doutrina com os costumes religiosos da sua instituição religiosa, que está muito distante, muito diferente de ser sã doutrina, de ser o ensinamento que não é doente, que é saudável, de que é o ensinamento verdadeiro. E começa a se fundamentar naquilo que o homem quer, né? Quando a gente Isso. trata de homem, por exemplo, Eclesiastes 7:29, verdadeiramente Deus fez um homem bom, porém ele buscou muitas invenções. Uhum. Então essas invenções ao longo da história que vêm tirando a origem da sã doutrina, né? Julgos pesados, cargas pesadas, coisas que a Bíblia não diz. E é interessante que essas coisas pesadas e vão passando de geração em geração e chega até a somatizar no corpo, né? Eu me lembro de certos aspectos que eu pensava, por exemplo, para vocês poderem entender, uma vez alguém falou para mim, Deus vai te quebrar como lá Jeremias 18, como vaso na mão do oleiro. Então toda coisa que acontecia comigo, eu dizia, Deus me quebrando. Uhum. É Deus me quebrando. Tu adotava isso como uma Isso é verdade. a doutrina de Deus. Deu um problema no serviço. Alguém se levantou lá e falou alguma coisa. É Deus. É Deus. É isso e aquilo. Quando eu cheguei no texto, eu entendi que não era o oleiro que quebrou o vaso, mas sim o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E a partir daquele momento eu já entendi diferente. Então, o que que acontece? Quando você sai da sã doutrina, que é o que te dá vida, você acaba caindo num jugo e Adoecendo, né? adoecendo, Uhum. literalmente. Quantas pessoas Nossa. hoje, né? Então, a preocupação de Paulo é o seguinte: olha, para te tocar a igreja, meu filho, né? Não é invenção humana, é sã doutrina, ensinamento de Jesus.
E aí ele começa as orientações práticas. Ele trabalha muito com a questão prática também, né? Bem bacana. E Paulo, ele tinha a sã doutrina, porque ele não recebeu de homens, né? Isso. É, Não, e O apóstolo Paulo. Paulo não recebeu eu de recebi homens. do Senhor, né? Recebi do Senhor o que eu ensinei também. É verdade. Ô, Lucas, interessante é que Paulo tinha todos os motivos para aplicar um costume judaico sobre a igreja e não fez. Uhum. Porque ele vai relatar em Sim. Gálatas que ele era um fariseu, Sim, da tribo de Benjamim, estudou aos pés de Gamaliel, então ele era uma pessoa superestimada Uhum. no meio religioso judaico, que poderia fazer o uso desses costumes, Sim. desses ensinamentos humanos e aplicar sobre a igreja, sobre a liderança de Tito. Ó, Tito, é bom o evangelho de Jesus? Tudo bem. Mas tu tem que aplicar essas coisas. Não, Paulo ainda Paulo, antes de se converter, ainda fazia isso achando que era em fazia nome de isso. Deus. É. Pelo que ele tinha recebido, né? Mas olha só, então ele tinha recebido homens que se diziam, né, de Deus, trazendo ali um ensinamento, e ele tinha carta para fazer aquilo ali. Aham. Então, ele Bem tinha assim. autoridade. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho, o que aconteceu? Ele começou a aprender com o Senhor o que era a Sim. verdade, o que era a sã doutrina. Olha o que a mudança da sã doutrina faz na vida de um homem. É o único que pode mudar o pensamento de um homem, é isso aí. Porque ele tinha tudo, não tinha? Ele era um Tinha. crente É tudo que religioso da época. O que a igreja dizia que tinha que fazer, ele fazia. Ó, tu tem que prender os caras que estão falando diferente de nós. Ele ia lá, fazia. Ele matou Estevão, o primeiro mártir, ele estava lá, entendeu? Matando em nome de Deus. Aí, quando Jesus apareceu, ensinou a sã doutrina, teve o quê? A mudança. mudança. Então, é isso aí mesmo que é o E que Deus eu quer, né? fico E o mais imaginando a questão de ele se colocar na igreja, né? Você já pensou de se congregar nas igrejas, passando, tendo um histórico desse? Sim. O gabarito era alto, né? E o gabarito dele, cara, para justificação, tipo assim, o gabarito dele era o oposto da sã doutrina. E ele considera tudo sim, isso como O esterco. esterco. Olha só, gente, é Ó, não forte. serve nada para justificação, Tem gente que para alega salvação. tem gente que alega, né, Tiago, que o esterco é o crescimento, mas não tem Não, nada disso. não, Ele não. deixou. Deixou. Pra mim não me serve mais isso aqui. Para Minha vida a partir de justificação, hoje é Cristo. para a vida cristã não serviria mais. É quando a gente entende essa sã doutrina, que é os mandamentos que Jesus trouxe, daí às vezes, como tu falaste, o Thiago falou, é que às vezes a gente confunde sã doutrina com costume, né? Se a gente entender, às vezes, costume, parece que é um negócio que se torna pesado, aquilo que o Giovanni disse, que eu começo a entender que o oleiro quebrou o vaso e, enfim. Mas quando eu entendo a sã doutrina como sendo algo que Deus me dá, o Jesus disse, vinde a mim, e eu vou fazer o que com vocês? Vou colocar um jugo leve, algo leve, para vocês carregar. Por quê? Porque quando a gente está com Cristo, às vezes a gente começa a analisar esses dois pontos que a gente vai falar primeiro, o versículo 1 e o 2, a gente para pensar, parece que é pesado, mas a gente entende que quando a gente está inserido em Cristo, as coisas se tornam mais leves, porque a gente entende que a sã doutrina é aquilo que Jesus nos dá, e quando eu entendo que eu estou com Jesus, ele vai me dar alívio, entendeu? Porque daí se a gente colocar essa sã doutrina como costume, como tradição, como dogma, daí parece que fica mais pesado. Daí parece que fica um negócio muito pesado que eu não consigo caminhar. Então vamos entender, a sã doutrina com Jesus, ela vai se tornar mais leve. E ela te liberta, né? Pode Isso. fazer o teste, né? No aconselhamento bíblico. Chega alguém que tem um problema, por exemplo, com roubo. Aí tu chega e cita a Bíblia e diz assim, olha, tu não deve roubar mais. Na hora que ele ouve aquela mensagem, há uma libertação. E a pessoa que está praticando aquele ato ali, ela... Se sente leve, né? Tô leve. Então, percebe? Essa doutrina, ela te liberta, ela não te traz um jogo. Então, às vezes, pensa, mas vamos confrontar as pessoas. Não é confronto, é vida, né? Porque a partir do momento que tu diz, tu não pode fazer mais isso, tu não pode fazer mais aquilo, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, tu acaba dando parâmetro para a pessoa e colocando ela de novo no caminho. E o costume, desculpa, gente, interrompi. Não. E o costume faz o contrário. Faz o contrário, ele te Aprisiona, prende. né? Te prende, te aprisiona, te adoece. Era isso que eu ia dizer agora. O costume, ele faz o quê? Às vezes, ele vai me trazer uma aparência. Eu estou inserido numa tradição, num costume, no qual a minha igreja tem, um exemplo. Mas dentro dessas tradições, desse costume, eu estou legal.
Tô fazendo tudo certinho. Uhum. Então parece que me torna uma pessoa quase correta, né? Quase angelical, Isso. celestial. Mas eu tô com essa doutrina que às vezes as pessoas me colocam, eu tô seguindo. Só que às vezes a doutrina que no qual Paulo está se referindo é diferente. É diferente. E o costume ele não trata, ele mascara. Isso. Uhum. Né? Ele mascara, ele não trata a raiz do Aí problema. você pega o embate que Jesus teve nos evangelhos contra os religiosos. Todos os embates dele era contra os costumes humanos que eles acabaram inserindo nos mandamentos de Deus. Ó, é por causa de vocês, dos vossos costumes, que o nome do Pai é blasfemado entre os gentios. Vocês estão lindos por fora, por causa dos costumes de vocês, mas por terem abandonado a sã doutrina, por dentro vocês estão como sepulcros caiados. Lindos por fora, mas podres por dentro. É por causa do costume de vocês que eu chamo vocês de hipócritas. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas por causa da mentira, por terem abandonado a sã doutrina, vocês se tornaram filhos do diabo. É por causa do costume de vocês que a missão de vocês diante de Deus ela é inválida. Vocês percorrem terras e mar para converter uma pessoa. Quando ela se converte por causa dos costumes, ela se torna duas vezes mais dignas do inferno do que vocês. Então, o costume de vocês faz mais mal do que bem. Era melhor que não tivesse pregado. Se você estivesse pregando essa doutrina, talvez o meu nome estaria sendo glorificado entre os pagãos, entre os gentios. E a dinâmica deles, né? Porque o próprio Jesus disse, vocês engolem um camelo e se engasgam com um mosquito. Isso, por causa do costume. Já pensou? Cara. Pô, é sério, E tu né? vê, Jesus querendo trazer a sã doutrina para eles. Sã doutrina. Porque eles também precisavam disso, né? Com certeza. Então fica muito claro, né, que tudo que Jesus ele veio fazer foi trazer a sã doutrina. Então olha a responsabilidade que nós temos em falar em nome de Deus. Verdade. Porque eu sempre digo, Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que ele disse. Como o Giovanni disse, não é o meu achismo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é? Não, é o que diz a sã doutrina, é isso que deve permear meu coração. Porque tudo que eu aconselho, eu falo, que não está inserido na sã doutrina, eu vou adoecer o meu irmão. Sim. De certeza. Certeza. Por quê? Porque Deus tem responsabilidade com o que ele fala. O que ele não disse, ele não tem responsabilidade. Então, ou seja, tem muita gente doente por quê? Pessoas, líderes, ou até mesmo não precisa ter uma posição na igreja, deu um conselho que não é da parte de Deus, não era uma sã doutrina. Aí adoeceu a pessoa. E como é que ela vai curar? Só com a sã doutrina. Sim, com certeza. E essa doutrina, essa sã doutrina, doutrina e costume, a gente pratica todos os dias. Porque às vezes, como tu estava falando ali sobre Jesus falando com os fariseus ali sobre as tradições. O que os fariseus falaram para ele? Os teus discípulos não lavam a mão para comer. Isso. Olha só o nosso dia a dia. E o que Jesus fala? Vocês se preocupam com a sujeira na mão. Mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. O nosso dia a dia. Às vezes, os costumes nos levam a quê? A gente cuidar do nosso exterior. Como é que tu tá, Thiago? Tô tudo certinho. Tudo Como bem. É que tá teu dia a dia, Lucas? Tô bonitinho. Tá tudo certinho, tô bonitinho. Tá tudo ok. As minhas mãos estão limpas. As minhas mãos estão limpas. Só que Jesus foi mais além nessa questão. A sã doutrina, ela diz o quê? O que tá dentro de ti é o que vai te contaminar. Não é uma sujeira da tua mão. Só que os fariseus, eles se detiam em algo superficial. Que eu podia enxergar o olhar nu ali no momento. Por quê? Porque a tradição, o costume vinha naquela pegada. Só que se a gente olhar o nosso dia a dia, vamos se preocupar com o quê? Cara, o nosso fundamento começa de dentro. Porque a gente às vezes quer mudar, a gente avalia as pessoas no traje, né? Vamos dizer assim, como é que tá? A tua mão tá limpa? Tá existindo bem? Perigoso. Verdade. E o que eu acho interessante também aqui, já que a gente já falou bastante da sã doutrina, o versículo 2, Paulo já dá um conselho prático para Tito, ó. Pro versículo 1, se preocupe em ensinar a sã doutrina, e ele diz assim, ó, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então aqui, a sã doutrina sendo
absorvida, sendo entendida na sua essência, ela vai desembocar numa igreja saudável. Ela vai fazer com que a igreja atinja todos os tipos de pessoas e vai fazer com que essas pessoas sejam saudáveis na igreja. A sã doutrina, ela está muito ligada à prática diária na vida de cada cristão. E Na vida de cada cristão, e é cara. legal perceber, né, Thiago? Porque talvez um senhor esteja assistindo esse O RCast, Senhor. né? Ah, tá, já conceituaram a ideia de sã doutrina, como é que isso aplica na minha vida? Isso. O próprio texto perfeito. já vai dizendo, É, né? Então, o que seria sã doutrina ali pros os mais senhores, né? velhos, né? Os mais velhos deviam ser o quê? Sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, olha como a sã doutrina se manifesta na vida dessa pessoa. Aham. Então, quando Paulo fala de sã doutrina, ele está falando de vida prática da Vida igreja prática, mesmo. cara. Cara, isso que é massa, né? Nossa, tremendo, né? É uma vida evangelho- moral, né? O evangelho, É como se eu entrasse perdido, né? Tá, beleza, me converti agora, tenho essa Que eu sã faço? doutrina. O que eu faço? a sã doutrina Aqui, vai ó. te guiar. A sã doutrina vai te conduzir. E tipo assim, e essa sã doutrina, que é o evangelho, né? Ela vai mexer no nosso caráter, cara. Ela vai deixar a gente desconfortável. Por que que ele fala moderado? Porque muitos idosos, as pessoas mais velhas daquela cidade, se entregavam muito à bebida alcoólica. Então são pessoas que não eram moderadas. Tipo assim, você pega uma sociedade em que as pessoas mais idosas estão entregues à não moderação, que não são pessoas moderadas, que não são pessoas sábias, a chance de as gerações futuras também não serem moderadas é grande. É grande. Então Paulo aqui ele pega o cerne. Ô, gente, vocês, por serem mais velhos, por terem idade avançada, vocês eram para ser mais exemplo para essa juventude que está chegando. Então, a sã doutrina, ela sendo aplicada de maneira correta, como ela vai fazer com que os idosos tenham consciência de que eles já estão quase partindo e tem que ter consciência de, pá, que legado que eu estou deixando aqui. Né, E o, le- e o O bacana, que eu vou deixar para Equilíbrio, né? que eu vou deixar para quem ficar aqui? e o bacana é que ele dá papel para os idosos, né? É, cara. Essa ideia assim, o idoso não tem legal muito isso aí, papel. hein? Não, tem papel, tem ali. Eu vou falar. Né, o teu papel é ensinar gerações que estão vindo a serem, né, sóbrios. Depois a questão das mulheres ali também vai falar, né? Uhum. Mas olha a importância. Te coloca um papel de estar na igreja e tem uma finalidade para ti ali. Uhum. E o contexto ali é da questão da sobriedade, né? Então imagina, se tu já tem uma cidade aonde o parâmetro, né, as pessoas que tinham voz já estavam com um pensamento, comportamento deturpado, imagine como é que viria o restante da população, né? Tá dentro aqui do que Pedro citou a respeito da profecia de Joel em Atos, né? Nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito, os jovens profetizariam Os velhos e os teriam os visões, velhos teriam sonhos. visões. Então ele insere, né? O jovem, ele insere a mulher, ele insere o idoso, ele insere toda a humanidade como participante dessa expansão do evangelho, dessa transformação da sociedade, tá ligado? Cara, muito massa, muito massa. Lucas, algum adendo aí? Não, é basicamente isso aí mesmo, né? E o que é bonito é ver uma pessoa equilibrada, né? Na igreja. É a coisa mais linda que tem. Por quê? Porque quem tem essa sã doutrina, né? Principalmente essas pessoas mais velhas, né? Eu sempre, quando eu podia, né? Eu me encostava nas pessoas mais velhas. Isso é algo que todo novo quer, porque a gente já tem essa consciência de que a pessoa que ela é mais velha, né? Ela vai ter, pelo Mais menos, a sabedoria. experiência. Mais sabedoria, Vai ter experiência. sabedoria e vai dar um bom conselho, aquele que é equilibrado, né? Claro, a gente não vai sair, né, num beberrão, se a Bíblia está dizendo tem que ser uma pessoa sóbria. Então, tu não vai se aconselhar num cara que ele não é sóbrio, né? Então, mas olha só, eu cresci mais no ministério, por quê? Porque eu
sempre estava ao lado de uma pessoa que era mais velha. Por quê? Tinha mais experiência, tinha tempo com Deus, tinha comunhão com Deus, entendeu? Então tinha um conselho de Deus. E é isso aqui mesmo que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, Tito, tu lembra os mais velhos, porque tu é o pastor da igreja. Mas tu não pode descartar ninguém, porque eu não estou descartando. Entendeu? Tu só faz lembrar que eles precisam ser exemplo, assim como um jovem também precisa. Entendeu? E de que maneira eu, sendo jovem, sou exemplo? Para quem é mais jovem, mais novo do que eu. Entendeu? Então há uma sucessão, né? Então o mais velho, vamos colocar a idade só para a gente não se perder. Quem tem 60 anos, ensine o de 50. Tem 10 anos aí de diferença. O de 50 também ele é mais velho que o de 40. Então, seja exemplo de 40. Então tem que ter essa escadinha até chegar nos nossos filhos, né? Chegar nas pessoas mais novas. E aí vai ter o quê? Cultura diferenciada. Vai crescer saudavelmente. Por quê? Porque a sã doutrina ela foi passada, né? De geração em geração. Então isso que eu acho maravilhoso. Quer crescer, irmão? Fica com alguém mais experiente do lado. Né? Peça conselho para pessoas, né? Não, às vezes não tanto a idade, aqui no caso era, né? Mas quem tem mais tempo de fé, o camarada tá lá, né? É um camarada que ele é idôneo, tá aqui, ó. Porque um dia nós vamos ser velhos também. Tito estava observando aquilo ali. Se Deus, né, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo, ó, ensine os mais velhos a serem moderados, não estava dizendo que Tito também não tinha que ser, não. Tu também tem que ser moderado para quando chegar lá, quando tu for velho, tu vai ter que continuar fazendo isso aí. Mas tu tá tendo a oportunidade de novo saber o que eu quero dos velhos também. Então olha que responsabilidade que cai sobre nós. Então, e outra coisa aqui, ó, todo ser que teme ao Senhor, todo crente que procura viver a sã doutrina, tem algo de Deus para dar para o seu irmão. Isso aí, independente da sua idade, né, não está aqui em xeque. No caso ali, claro, ele traz esse conselho, colocando, inserindo todas as pessoas na igreja precisam fazer alguma coisa. Entendeu? Então, se você é membro de uma igreja, eu já estou velho, eu não presto para mais nada. É engano seu. Tem um jovem que provavelmente está observando você, a sua postura, sua comunhão com Deus, a maneira que você trata alguém na igreja, fora da igreja. Então, o corpo ele é belo por isso, né? Deus ele trata, né, como um corpo, né? O cabeça é Cristo. Então, só que os outros órgãos somos nós. E um depende do outro, né? E não tem. E assim, ó, eu dependo do Tiago, o Tiago depende de mim, eu dependo de Giovanni, Giovanni de mim. E o legal, todos dependem de Deus. Entendeu? Isso faz o quê? Por mais que eu seja um dedo, um seja unha, não há grau de importância. Não, Porque todos são precisos. Só que quando a gente sabe que o cabeça é Cristo, então a gente se coloca no nosso lugar. Todo mundo depende. Então, se eu sou um braço ou sou um pé, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença se eu não estou no corpo. Porque daí eu sou expelido. E a importância prática, assim, do exemplo dos idosos, né? Se a gente for pegar no Raízes, né? Tem quantos alunos? Às vezes a pessoa, mas eu tô lá estudando, tô com uma idade já avançada, para quê? Né? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas o mais novo tá olhando o comportamento, a forma de agir, de falar, de se portar e tá servindo como um parâmetro para que a pessoa se encoraje a continuar, entendesse? Então é muito bacana essa ideia de Paulo ali, porque não descarta ninguém. Ele não descarta, ele diz, todo mundo tem papel na igreja. Todo mundo. Tem na tua versão tá escrito ali perseverança, né? Isso, A última. perseverança. A minha diz constância. Eu acho que, como a gente tá falando bastante em prática hoje em Eu dia, tava pensando nisso. a constância aqui se refere, até eu tava lendo aqui, a característica da pessoa que não desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Porque hoje o problema é que eu começo bem e quando eu vou indo, eu não consigo permanecer. Então, às vezes, é melhor a gente começar tranquilo, devagarzinho e permanecer sempre, né? Essa constância, hoje em dia, ela é mais difícil. Por quê? Porque tem dia que a gente tá lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Só que o dia que a gente tá lá embaixo, a gente tem que entender que Deus também tá com a gente. A gente tá sendo constante naquele processo. A gente tá sendo constante. E constância é eu começar e terminar lá na frente, né? E vou terminar. E não somente nessa pegada de Jesus, mas eu tô dizendo em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho um projeto, eu vou começar e vou terminar. Eu tenho um pensamento, eu vou começar e vou terminar. É constância. Eu acho que
dentro da área do Giovanni, essa área psicológica, ele pode dizer, porque às vezes as pessoas têm costume de começar e não terminar. Isso começa a ser um costume na vida. Eu comecei um projeto para ir na metade. Eu comecei um livro para ir na metade. Eu comecei uma série para ir na metade. Eu acho que isso vai prejudicando. Só que dentro da linha do evangelho que a gente está conversando, eu acho que não tem essa possibilidade. Começo e vou lutar mesmo diante de todas as situações, eu tenho que manter essa constância, essa perseverança. E quem vai nos ajudar? O Espírito Santo. Eu acho massa que ele usa esse termo perseverança para os mais velhos, né? Porque assim, tem-se a ideia de que o mais velho já viveu mais. E pelo mais velho ter vivido mais e ainda ter permanecido na fé, seria um grande exemplo e legado para os mais jovens. Então tu pega, só deixa eu... Tu pega e ilustra aqui uma imagem na sua mente. Você pega um ancião sentado numa mesa e aos pés dele vários jovens. Vários jovens. E esse ancião começa a abrir a boca sobre a sua perseverança na fé. Vamos lá, tô há 30, 40, 50 anos na fé em Cristo. Perseverante. Aí tipo assim, olha o testemunho que essa pessoa mais velha vai passar para os mais jovens. De que um jovem com 30 anos ouvindo uma pessoa de 80, 50 anos de diferença, e esse jovem vendo aquele homem de 80 anos falando com fervor, com amor. Como se estivesse novo ainda, né? Como se estivesse novo ainda, assim, pô, olha aqui, ó, perseverança na fé. Igual Moisés, Pô, vale 80 a pena. anos, e estava fazendo lá no Entendeu, deserto, né? Com cara? 80 anos, né? Como se ele disse, eu tenho vigor como se tivesse 40. É um sonho que eu tenho, cara. Se Deus nos permitir viver muito tempo, é isso, cara. Nossa, chegar na velhice assim, Muito bonito isso aí. chegar na velhice, olhar para os filhos, netos, assim, e ter o prazer, cara, de sentar, Nossa, isso é falar forte, bonito. tudo que Deus fez na vida da gente, porque eles vão estar inseridos nisso, e alimentar ainda a fé deles, tá ligado? Sim, então não despreze os velhos, né? Até tem uma historinha, uma vez tinha um velhinho andando de bengalinha, assim, bem devagarzinho, e passou um jovenzinho e começou a rir dele, da situação dele, que tava ali todo de muleta e tal, e começou a rir e tal. E daqui a pouco o menino chegou perto do velho e o velho começou a rir do menino. Daí o menino ficou desconfortável, mas por que tá rindo de mim? Eu tô rindo de ti porque tu é velho. E o velho disse, eu tô rindo de ti porque tu é novo. Ele disse, mas por que? Não tô entendendo. Eu disse, não, tu não pode rir de mim, eu posso rir de ti. Porque eu cheguei a 80, tu não sabe se vai chegar na minha idade, né? Então, ou seja, não despreze os velhos, porque você ainda é novo, você nem sabe, ele tinha autoridade. Tipo assim, ó, eu tô de bengala, mas tô vivo ainda, já tô com meus 80. Agora e tu? Tá aí com 15, com 20, não sabe se vai chegar na minha idade. Então, não ria dos velhos. Chegue perto e vá ver o que ele tem de bom ali para oferecer e ora a Deus para chegar aos 80. Eu até vi um meme, cara, tipo, de um velhão casado com uma menina nova, né? Aí, tipo assim, logo o cara já associa, né? Essa menina é interesseira, né? Daqui a pouco o velho morre, ela fica com a herança. Mas aí passou pra outra imagem, o velho no túmulo dela, tá ligado? Tipo, a mulher foi mais nova e ele ficou. É isso aí, mas não é verdade? Não, Então, o cara não ó, sabe, né? não despreze os irmãos mais velhos da sua igreja, Isso. porque eles têm história e a gente não Imagina. sabe se vai chegar lá. Então, peço a Deus que dê, claro, Agora, vida, mas pro outro lado, né, o Lucas? Pro outro lado, assim, o quão triste, né, o quão triste é para uma família ver, às vezes, um pai, um avô, em idade avançada, duro de coração, sem moderação, entregue, às vezes, ao alcoolismo, às drogas. Tu olha, a pessoa com 80 anos só olha para trás, só deixou destruição. Então, que nós, né, possamos, assim, gente, ter essa perseverança, né? Se, pô, eu posso morrer amanhã? Posso. Mas e se eu não morrer amanhã? E se Deus me permitir viver 80 anos? Como é que eu vou estar? Tiago, eu vivo com o luto todos os dias, né, por conta do meu trabalho. E, gente, na hora da despedida, o remorso de muitas pessoas, gente, vocês não têm noção, é terrível. A gente encontra ali pessoas que viveram muito tempo
e a família sente a falta, era um homem idôneo, foi um pai presente, tal. Então, mas existe muita gente no remorso. Que deixou um legado de morte. Que deixou um legado assim, ó, que não vão nem no velório. Meu Deus. Vão lá, pagam a cremação, porque tem que, né, sepultar o corpo ou cremar, mas não ficam num velório. E ainda dizem, porque nunca, nem conversava com ele, não deixou um bom exemplo. Então, assim, ó, quero que seja uma história apagada e não fico no velório. Foi num velório que aconteceu, eu nunca tinha visto, gente. Tinha 3 pessoas só. 3 pessoas. 3 pessoas. Eu disse, meu Deus do céu, se tivesse que cada um pegar numa alça, não ia dar de tirar o corpo. Porque tinha 3 pessoas. E as 3 pessoas que estavam ali ainda por consideração, não eram nem da família. Entendeu? Então, veja, o que o Tiago falou é muito importante. Ainda dá tempo da sã doutrina nos corrigir. Cara, Da palavra de Deus nos corrigir. Porque nós Todos estamos os ouvindo a dias. informação. Então, assim, ó, deixe legado. Deixe uma história. Mas não uma história negativa, uma história positiva. Deus nos dá a oportunidade de todos os dias, através da palavra dele, nós irmos nos moldando. Nós irmos fazendo algo diferente. Então, peça a graça de Deus, peça sabedoria, porque o final da vida, ou velho ou novo, vai chegar para nós. E o interessante não é se tu vai morrer velho ou novo. O interessante é o que nós estamos fazendo. Entendeu? O que as pessoas, né? Uma vez eu pregando, eu disse, gente, não existe prazer maior do que quando a gente morrer e alguém lembrar assim, ó, era um homem que temia Deus. Verdade. O Lucas morreu? Nossa, vai fazer falta. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. O Tiago morreu. O Raízes que Deus confiou a ele mudou tantas vidas, entendeu? Olha que coisa maravilhosa. O legado, quando a gente morrer, não é assim, tinha dinheiro, ou cantava bem, ou pregava bem, não. O que ele representava, disse, nossa, sempre que ele tinha oportunidade, ele falava de Jesus. Verdade. Entendeu? Então, quando a gente partir, o novo ou velho, o que a gente vai deixar para as pessoas? Vai deixar um legado de vida, que é a sã doutrina? Ou vai deixar um legado de morte, que é só costume, só regra, só faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Pressão. Entendeu? Né? Então, irmãos, isso é muito sério, mas a sã doutrina, a palavra na essência, ela consegue mudar a nossa vida por completo. Massa. Eu acho que a gente vai pro final aqui. Eu acho que foi um episódio bem bacana, falar de legado, né? Então, a sã doutrina é isso, né, gente? Ela invade o nosso dia a dia, ao ponto de transformar o nosso caráter. Sim. E, através disso, nós impactar ou transformar uma sociedade. Já dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Se você quer mudar uma sociedade, vá para sua casa e comece pela sua Amando a sua família. E o pessoal às vezes tem dúvida, né? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Tá aqui, Tito, né? capítulo 2. Tito, capítulo 2. Começando aqui pelos mais velhos. É. Gente, eu acho que é isso. É isso aí. Encerramos aí mais um Rcast. Eu acredito que vai ser bênção para você. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, curtir, assinar a notificação. É tanta coisa, é isso aí mesmo. Ajuda nós. Deixa Cada a gente vez- usar aí. Cada vez que você faz isso, você ajuda a divulgar o Rcast para mais pessoas. E no meio de tantas informações ruins, de tantas notícias ruins, de tantos conteúdos ruins, você pode ser participante aí de um conteúdo bom, qualidade saudável, fazendo que as vidas sejam transformadas. Quando ouvem, né, um Rcast, não porque nós somos bons, não. É porque a gente acredita que a sã doutrina está sendo ensinada aqui. Amém? Amém. Amém? Tamo junto? Tamo junto? Até a próxima, galera. Até a Valeu. Valeu, valeu. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.